Bom dia, boa noite. Os orixás possam estender a todos nós condições de muita paz, muita saúde, muita alegria, para que a gente possa seguir nosso caminho com bastante positividade. E hoje, em especial, nós estamos aqui para pedir a força, a ajuda extra, sempre bem-vinda, dessas entidades que nós conhecemos na Umbanda como Exus. Entidades essas que às vezes ainda causam uma certa confusão, causam um certo medo até em algumas pessoas, né, que acredito que por ter uma visão um pouco distorcida do que seria de fato essa entidade que nós chamamos de Exu, às vezes tem até um pouco de receio de ter um contato com ela, mas que são entidades que entendemos serem de extrema importância e extremamente responsáveis dentro do trabalho que eles desempenham no mundo espiritual. Acho importante a gente bater sempre nesse ponto, né? Procurar uma luz um pouco maior a respeito desse assunto, embora seja algo evidentemente bastante complexo, bastante profundo, que pode ser tratado de várias formas, mas tentando entender de uma forma simples e rápida aqui, como nós precisamos aqui para esse momento. Primeira coisa, a visão que eu vou falar para vocês é a visão que nós temos dentro da Umbanda, e muito especial dentro da Umbanda esotérica, dessa linha trazida do Pai Guiné de Angola, pelo médium, através do médium Mate Silva. Então tudo que eu estou falando aqui é bem dentro dessa visão defendida por essa linha, essa escola da Umbanda esotérica. Sabemos que existem outras interpretações, outras visões de Exu, respeitamos todas, evidentemente, mas a minha obrigação aqui é passar para vocês aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos e até o que a experiência desses anos todos que estamos dentro da Umbanda nos mostra a respeito dessas entidades. Então, para nós, o Exu não é uma entidade maligna, não é uma entidade irresponsável, não é uma entidade zombeteira, não é uma entidade que faz aquilo que a gente quer. Tem muita gente que acha que é só eu pagar direitinho, fazer um trabalho bem feitinho, que o Exu vai atender sempre aquilo que eu vou pedir. Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma, não tivesse nenhuma noção do que é certo e do que é errado. E às vezes a gente até ouve a própria entidade falar, e eu acho que tem uma sutileza muito grande que a gente não percebe, falar, o Exu não tem culpa. Eu vi até Exu falar isso, né? O Exu não tem culpa. Quem está pedindo é o filho do fé, então ele que se responsabiliza com o que ele está pedindo. Acho que tem uma sutileza nessa frase que a gente não consegue alcançar, porque a gente acaba achando que o Exu não tem noção do que é certo e do que é errado. Quando o Exu ele tem sim uma noção muito clara daquilo que é justo, daquilo que é da lei. O Exu ele segue o princípio da justiça, ele segue aquilo que manda a balança kármica, aquilo que manda os senhores do karma. Quem sofre as consequências é o filho que pediu, com certeza, mas duvido que um Exu, salvo alguma exceção muito rara e específica, vá atender um pedido, seja de quem for, da pessoa que for, se aquele pedido for trazer prejuízos para alguém. Ele pode até fazer de conta que escuta, mas duvido que na prática ele vá atender. Agora, infelizmente, o que acontece é que tem muito quiumba, né? Quiumba são entidades realmente de trevas, entidades inferiores, que às vezes se passam por Exu aproveitando dessa ignorância e querem sim, alguns até têm algum poder de manipulação da magia, e esses podem sim atender as coisas mais absurdas que a gente pede, mas aí não estamos falando de Exu, estamos falando de uma entidade de trevas que lida direto com os magos negros, e aí o comprometimento kármico de quem se envolve com essas entidades é algo extremamente negativo, extremamente pesado. As consequências realmente são seríssimas para o karma da pessoa que se envolve com essa classe de entidades. Mas voltando a falar do Exu, o Exu de fato, o Exu de lei, como a gente chama, né? O Exu que é um Exu de verdade, são entidades, essas entidades são serventia do caboclo, do preto velho, da criança, em outras palavras, serventia dos orixás.
eles executam aquilo que o orixá ordena. Eles vêm complementar e concretizar aquilo que é idealizado pelo orixá, aquilo que é ordenado pelo caboclo, pelo preto velho, pela criança. Elas são entidades executoras da lei, entidades que seguem, sim, o princípio da justiça e buscam, de alguma forma, equilibrar as coisas dentro do karma para nós. Pela natureza dessas entidades, eles têm um poder de manipulação da magia bastante profundo, bastante penetrante, mas usam sempre isso de uma forma que esteja aderente à lei, sempre em consonância com a lei maior, com a lei kármica, não de uma forma que venha a desvirtuar essa lei. Então são entidades sim bastante responsáveis, são entidades que, até pelo grau evolutivo deles, estão mais próximos que a gente, da nossa realidade, do nosso terra-terra. É uma outra coisa que às vezes confunde, né? Caboclo é caboclo, preto velho, Exu é Exu. O Exu não tem uma evolução do nível de um caboclo, de um preto velho. Caboclo e preto velho são entidades que estão bem mais avançadas, digamos assim, né? Mais evoluídas, são mais evoluídas do que as que ocupam uma classe de Exus. Mas mesmo nessa classe de Exus, pode ter certeza que tem muito Exu que é bem mais evoluído do que a gente que está aqui nesse plano ainda terra-terra, nessa penação aí que a gente vive no nosso dia a dia. Mas não podemos negar que caboclo está num patamar e Exu está num patamar mais próximo do nosso. Então, por estar num plano evolutivo mais próximo da nossa realidade, realmente ele tem mais facilidade de lidar com algumas coisas do terra-terra, do nosso dia a dia, das coisas mais da nossa vida ligadas às coisas da matéria. É fato, isso a gente não pode negar. Só que a atuação dessas entidades sempre vai ser debaixo da ordenação do caboclo, preto velho, da criança, do orixá, e sempre de acordo com a lei maior, com a lei kármica. Não adianta a gente pedir para Exu uma coisa que a gente não merece, né, traduzindo isso de uma forma bem prática, algo que não está no nosso karma, algo que a gente não tem merecimento kármico para alcançar, que se for um Exu de verdade, pode ter certeza que ele já vai deixar bem claro que isso ele não vai poder fazer. E vai tentar nos orientar de alguma forma, porque o Exu sempre tenta nos ajudar também a alcançarmos o merecimento necessário. E isso é uma coisa muito importante, que pode ser que naquele momento a gente não tenha merecimento para aquilo. Não quer dizer que amanhã ou depois, se a gente não trabalhar o nosso íntimo, a gente não fizer cuidar da nossa postura, da nossa atitude, a gente não venha a alcançar o merecimento. E tem muitas situações que o Exu até antecipa um pouco, ele vai na confiança de que, isso você ainda não merece, mas eu posso te ajudar, porque você está caminhando, estou vendo que você está se esforçando, eu já vou te adiantar isso, mas você continua trabalhando para merecer isso mais para frente. Às vezes até tem essas coisas que o Exu tem uma certa liberdade de fazer. Agora é bom a gente seguir a orientação direitinho dele, né, em relação ao comportamento, porque se chegar lá na frente a gente também desviar completamente do caminho, assim como ele tentou nos ajudar, ele vai ter que executar uma cobrança kármica sobre nós. E aí nessa cobrança kármica nem sempre é muito agradável, né? A gente pode não ser muito suave. Mas o importante é lembrar que o Exu é uma entidade que atua debaixo dessa orientação da ordenação do orixá. E por orixá também falando das suas manifestações como crianças, caboclos e pretos velhos. E é uma entidade que segue o princípio da lei e da justiça. E para fechar, uma coisa assim, uma curiosidade que às vezes eu escuto, falar, mas já fui lá na sua casa, na agenda de Exu, os Exus lá são muito educados, né? O Exu não fala palavrão, o Exu não xinga, o Exu não... Eu falo, olha, que bom, né? Primeiro, que bom. Bom que, quer dizer que pelo menos os médicos não aprendem direitinho. Mas o Exu não precisa ser doutrinado. Quem precisa ser doutrinado é médico. Falar, eu preciso doutrinar o seu caboclo. Isso é bobagem. Quem precisa ser doutrinado é o médico. O médico que ainda não conseguiu captar as coisas direitinho. Nem o Exu precisa ser doutrinado. Ele sabe muito bem qual que é a função dele. Mas por que se manifesta dessa forma? Acredito, e é a experiência que a Umbanda Esotérica nos traz, que na verdade essa é a manifestação do Exu. O Exu não precisa chegar, ficar xingando, falando palavrão,
tomando litros de cachaça, fazendo toda uma encenação que não é da entidade isso, não é da entidade. Então, talvez seja essa a estranheza que algumas pessoas têm, falar, sua vida de Exu é muito diferente. De fato é diferente porque acreditamos que os Exus se manifestam como eles têm que se manifestar, não de uma forma mais, como diria, mais alegórica, ou usando de símbolos que às vezes até são necessários, e aí é importante que a gente guarde isso. Não quer dizer que quando a gente vê um Exu lá incorporado, fazendo tudo isso que eu acabei de falar, que a gente não faz dentro da Umbanda esotérica, que isso quer dizer que aquela entidade não serve, que não presta, que o lugar não presta, que o médium não presta. Existem algumas coisas que a gente precisa aprender a ter tolerância. Às vezes a gente tem que saber que, dependendo da necessidade de determinados locais, as entidades se adaptam de uma forma que aquelas pessoas possam absorver a mensagem, o ensinamento que eles querem passar. Se eles o fazem é porque eles veem alguma necessidade daquele ambiente, daquele local, daquela comunidade terem uma manifestação daquele tipo. Não é por acaso também. Então, a gente não deve nunca pré-julgar ou achar que só porque é diferente que não é bom. Pelo contrário. O mundo espiritual ele tem muitas nuances que nos ensina, acima de tudo, aprendemos a ter respeito pelas diferenças. Aqui, como falei, eu tenho que passar a realidade que a gente vive, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente teve na vivência, no meu caso aí de mais de 30 anos de Umbanda. Mas sabemos que existem outras formas, outras linguagens que a Umbanda também se utiliza. Todas elas de alguma forma são necessárias. Aqui a gente prefere essa forma, que é uma gira mais tranquila, é uma gira mais calma, como algumas pessoas dizem, e que os Exus possam se manifestar para fazer o seu trabalho, sem precisar usar de nenhum outro artifício mais, assim, que não seja mais tão afim ao trabalho que eles vêm realizar, né? Então que eles venham fazer o trabalho deles aqui. E, para encerrar, é isso que eu peço nessa hora a esses poderosos guardiões das encruzilhadas, que possam guardar nosso caminho, possam, dentro do que a lei permitir, ser misericordiosos com cada um de nós, possam nos ajudar a obtermos os méritos que hoje ainda não, por algum motivo ainda não tenhamos, e que possamos encontrar nosso caminho aberto, livre, desembaraçado, para a gente caminhar. Que Exu esteja sempre do nosso lado, nos dando força nessa caminhada.